Um jogo sem jogadas? Um ataque sem pick and roll? We knew after last year, Spo was going to switch up the whole philosophy of his offense. He told me that. He said he wanted us to play faster, and we are. Playing with a pace like this, you love to see everybody collectively having fun, everybody getting to touch the ball. Like, you can't really scout plays for us. There is no plays in the whole first half. I don't think Spo ran a play. O Miami Heat do Spoelstra traz uma tática já utilizada anteriormente por outra franquia, mas agora com adaptações que funcionam melhor para o grupo disponível. Não foi o Spoelstra quem inventou esse modelo de atacar. Para quem acompanha a NBA, já viu o Memphis utilizar esse sistema ofensivo na última temporada. E esses dois times têm uma pessoa em comum por trás disso tudo. O Noah LaRoche é o responsável pelo sistema. Ele hoje não está no staff técnico do Miami, mas é um consultor da equipe. O Spoelstra trouxe ele antes do Training Camp para conhecer de perto a ideia e decidiu, junto com o Chris Quinn, seu principal assistente, pegar o modelo e utilizar nos jogadores atuais do Miami Heat. O sistema é baseado em posicionamento e tomada de decisão. O posicionamento contribui diretamente para a boa tomada de decisão. Mas o que quer dizer na prática esse posicionamento? Vamos dizer que o Miami está em uma transição ofensiva contra uma boa defesa de transição. O posicionamento inicial dos atletas interfere na boa transição defensiva, porque os jogadores ofensivos sabem para onde correr. Cada um tem um spot que precisa ocupar. Com isso, a preocupação com o portador se torna ainda maior e a preocupação com os jogadores sem a bola é fundamental para que ocorra essa boa defesa. E diante disso, qualquer brecha ofensiva, o ataque vai conseguir pontos fáceis. Mas esse sistema foi moldado mais para ataques de meia quadra, seja ele rápido ou não. O sistema do Noah foi criado basicamente para criar e ocupar espaços vazios. Para ele, o sistema tem dois princípios. O primeiro são os cortes. E quando eu falo em cortes, é associado apenas àqueles cortes que os jogadores fazem que se transformam em pontos. Mas é muito mais que isso. Os cortes no sistema do Noah é uma forma de abrir espaços na quadra, que é o objetivo principal do modelo. Traduzindo para a quadra, quando o Davion traz a bola, o jogador do corner desse mesmo lado vai cortar, liberando e deixando aquele espaço vazio, cujo Davion tem a obrigação de ocupar com a bola, e os outros jogadores fora da bola têm a obrigação também de ocupar espaços vazios. Todos eles são obrigados a ocupar. Quando o Davion, que é o responsável primário por essa transição, recebe a bola, por exemplo, de outro jogador, ele vai correr sem a bola antes para ocupar um espaço na quadra, seja ele qual for. Quando esse passe chega nele, ele vai atacar o espaço vazio gerado pelo jogador que tinha a bola, enquanto os outros estão atacando também espaços vazios. A dinâmica se mantém a mesma, independente de quem tem a bola e de quem inicia o ataque. Com os jogadores adversários em movimento, acompanhando os jogadores do Heat que estão se movimentando para ocupar um lugar na quadra, a defesa se encontra sempre em movimento, o que configura o jogo para drives. Esse segundo princípio só é bem sucedido se o primeiro for bem executado. Os cortes sendo feitos de maneira contínua, a defesa não se posiciona praticamente, porque quando o jogo é mais de jogadores parados no spots, os gaps se tornam muito agressivos, o que transforma em um drive muito denso. Caso neste contexto tenham bons arremessadores, o gap será um pouco mais tímido, mas ainda estará lá. Mas o último homem será um grande que está bem posicionado e é um bom protetor de aro. Então o drive tende a ter muitas camadas. Com esse jogo de ocupação de espaço o tempo inteiro e não parando, a defesa não consegue se posicionar como quer.
deixando esse drive menos denso. O drive é quase sempre sem camadas extras. Esse é o maior ponto de desequilíbrio do Miami em um jogo. Eles pisam muito no garrafão, utilizando o sistema e as qualidades individuais dos seus atletas, porque o Davion gosta e sabe pressionar muito o aro. O Jamie Vasquez vem se tornando um dos melhores jogadores da NBA no quesito, justamente por esse vazio na quadra. Ele está vendo muito espaço para ser ocupado e atacado. Com isso, os drives se tornam muito fáceis para ele. E também, fugindo desses gaps e de defesas postas, o sistema não usa pick and roll. Isso é a principal rejeição desse sistema. E existe um porquê disso. Quando tem um pick and roll, o que a defesa faz normalmente? Os jogadores se aproximam muito da bola. Esses dois são um gap e esse vai ser o low man, o último homem. O jogo fica mais parado e com isso tem o favorecimento das afunilações dos drives. Esse é o principal motivo. Por isso não utiliza o pick and roll. O sistema é baseado nisso. Ficou claro que com o posicionamento correto, as leituras ficam mais fáceis para que os jogadores cheguem no objetivo, que é ocupar zonas vazias. As equipes do Noah não tinham pivôs como Miami tem. Essa é uma das adaptações do Spoelstra. O Heat conta com Ben Adebayo e Kelly Oubre. Os dois têm 2 spots na quadra, no perímetro, ocupando qualquer que seja o espaço vazio, mas geralmente é no topo ou na wing, principalmente o Adebayo, que é um jogador que dispensa comentários defensivamente, mas vem em uma mudança no lado ofensivo, se tornando um arremessador de 3 pontos. Então as dinâmicas ficam mais fluidas com ele em quadra, pelo arremesso e pela capacidade acima da média de passar a bola. O Kalel chega ali mais para arremessar. Quando não tem esse arremesso disponível, ele vai para o dunk spot. E uma pequena dinâmica que dificulta o posicionamento do pivô adversário é a movimentação dele. Ele é um grande espaçador vertical, sai muito do chão, mas se ele fica apenas parado ali, o defensor fica confortável em sair na ajuda. Então tem a movimentação curta, que é esse reposicionamento dentro do garrafão, se tornando uma linha de passe curta e sólida. E o reposicionamento no perímetro, que é feito no espaço vazio mais próximo, que esse espaço vai ser o corner. Então, se o drive vem do outro lado, todos os jogadores vão ocupando espaço vazio que o portador deixou, e o Kalel tem que tomar a decisão de se reposicionar curto ou ser uma linha de passe no corner. Essas pequenas dinâmicas dos pivôs vão deslocando o homem da ajuda do adversário, sempre tentando criar um espaço vazio no garrafão para que esses drives sejam feitos com menos povoamento possível. Com base no posicionamento, os atletas precisam tomar decisões que são facilitadas pelos movimentos de seus companheiros. Os cortes são fundamentais para abrir espaços para que os drives sejam eficientes. Pisando no garrafão, o portador tem decisões menos densas para tomar, mas sempre ocupando o espaço vazio. E é assim que funciona o sistema utilizado pelo Miami Heat. Na descrição terá tudo que eu utilizei para fazer o vídeo, inclusive um vídeo completo do Noah legendado explicando sobre o sistema.